11 horas e 49 minutos, de volta no Alterosa Alerta, primeira edição. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o candidato a governador por Minas Gerais, Alexandre Calil, do PSD. Candidato, muito obrigado pela presença, bom dia. Obrigado, Cláudio, obrigado pelo convite. Candidato, vamos falar sobre algumas situações que ocorrem não só em Minas Gerais, mas também aqui na nossa região centro-oeste. Minas Gerais tem a maior malha viária do país, né? Corresponde inclusive a 16% das rodovias do país. E nós sabemos que tem muitas estradas federais, estaduais e municipais. Mas na nossa região nós temos alguns trechos críticos. BR-354, que é do governo federal, 262 também com problema na concessão, a 050, né, que inclusive é pedagiada. E uma das grandes reclamações é a demora nas obras que são necessárias, principalmente na 050. No futuro governo do senhor, como é que o senhor pretende tratar essas concessões? Bom, primeiro, obrigado aí, que eu andei aqui em Divinópolis, pelo acolhimento, pela generosidade do povo e pelo carinho. Olha, o programa de rodovia, Minas Gerais tem a maior malha rodoviária desse país. Nós temos por volta de 31 a 32 mil quilômetros de estrada. 9 mil são federais e 22 mil estaduais. O problema é que o investimento em estrada, ele nunca foi abandonado em Minas Gerais, nunca. Porque a estrada, ela não estraga, só para o pessoal entender, ela não estraga 1, 2, 3, não, estraga é 1, 2, 4, 8, 16, é uma progressão geométrica, ela vai estragando muito rápido. Então, por isso que, por exemplo, no governo Anastasia, o investimento em preservação era praticamente de 1 bilhão e 700 milhões. No governo passado, o investimento era de 600 milhões e hoje é de 300. Então, quando há essa queixa, o que é a estrada? A estrada é aquela mulher que vai para um tratamento fora de Divinópolis, apesar daqui ser um bom centro, mas tem gente que vai a Belo Horizonte, tem gente do interior que vem para cá. Então, castiga a população, castiga. E não há programa. Gente, nós precisamos de um secretário de obra de Minas Gerais que conhece estrada. Nós não podemos ter um secretário de obra que é advogado de São Paulo. Quer dizer, nós temos quadros nesse estado, até porque, com essa malha rodoviária estupidamente grande, precisa ser um cara muito do ramo. E pela primeira vez não tem. Eu mexi com isso a vida inteira, entendeu? Então nós precisamos de um plano de recuperação. Qual que é o plano, qual que é o orçamento para os próximos anos? É de 600 milhões. Não há plano. Então, primeiro, conversar com o governo federal. Vai ser o presidente Lula, o presidente da República. E ele tem um compromisso com a gente, porque eu não levantei da cadeira de prefeito de Belo Horizonte com 3 anos de mandato pela frente, para não fazer nada como governador. Então, o que o presidente Lula falou, ele já prometeu em público, então já está garantido para o estado de Minas Gerais, a famosa rodovia da morte lá no Vale, lá no Vale do Aço. Ele, no palanque, do meu lado, ele disse, nós vamos duplicar a 381. E eu disse a ele que nós temos. Qual que é o meu plano, o que é a base do meu programa de governo? Infraestrutura e saúde. Então, eu tenho certeza, e são duas coisas, viu, Cláudio, que não venham falar que não precisa do governo federal, não. Que sempre na história de Minas e do Brasil, com exceção de São Paulo, quem mexeu com grandes programas rodoviários e implementação de grandes programas de construção de saúde foi o governo federal. O senhor falou em saúde. Na região também nós temos, assim como infelizmente, né, quase todo o país, problemas sérios em relação à saúde. Temos hospital regional inacabado em Divinópolis, temos outro em Sete Lagoas, e uma deficiência ainda muito grande, né? Como é que o senhor pretende terminar esses hospitais e, principalmente, colocá-los em funcionamento, porque nós sabemos que o custo é grande? Ô, Cláudio, é a primeira vez que um jornalista fala isso comigo. Principalmente colocar em funcionamento. Porque, pessoal, isso é uma crueldade, viu?
de tudo que eu estou vendo nessa campanha aí, a coisa mais cruel que eu estou encontrando é falar que vai fazer hospital regional tendo uma lei que ele impôs ao Estado, que não pode contratar. No artigo 89 dessa lei, pessoal, está escrito, e ela está em vigor, que o Estado não pode contratar um médico, uma enfermeira e um atendente. Então, ele está falando isso para gente que precisa do SUS, quer dizer, gente pobre, sabendo que é mentira, sabe? Então, quando eu digo que governar é um ato de generosidade, de amor, de tudo está falando, eu não gasto dinheiro público. Mentira, quem paga os mineradores, quem paga empresário, que depois vai querer lá atrás, isso não afeta a população, sabe, Cláudio? Esse tipo de mentira não afeta a população. Mas esse caso de Divinópolis, pessoal, a lei que está em vigor, que nós vamos revogar quando entrarmos no governo de Minas, não permite a funcionamento de nenhum hospital. Nenhum hospital que está prometendo vai funcionar. Ah, mas vai? Não vai, porque a lei não permite. É tão cruel o que está se fazendo com a população de Minas Gerais, é por isso que nós vamos para o segundo turno e vamos esclarecer isso muito bem. Eu vou te dar um dado que você falou aí. Nós abrimos um hospital em Belo Horizonte, mas como nós abrimos? Nós fomos em Brasília, eu era prefeito de Belo Horizonte. É lá que nós vamos abrir os hospitais regionais de Minas Gerais. É lá que o papo de abrir hospital. Então, eu quero dar um exemplo para você que está me ouvindo aí, que é importante. A cada 4 meses de funcionamento do Hospital Regional Célio Castro, que é ao lado de Belo Horizonte, que nós fomos a Brasília e buscamos o recurso para abrir, você constrói um hospital. 4 meses. Então, esse negócio de comemorar edital, nós vamos acabar o hospital. E como é que nós vamos rechear esse hospital, gente? Nós vamos colocar o que lá dentro se a lei proíbe? Nós vamos colocar jogador de futebol? O que nós vamos fazer? Uma outra situação que também eu tenho visto na região, em Minas Gerais, são prefeituras questionando contratos com a Copasa. Divinópolis tem uma situação muito difícil, um serviço que a população reclama muito. Na região, Pará de Minas está tentando quebrar o contrato com a Copasa. Na verdade, Pará de Minas já quebrou, Nova Serrana está na justiça. Como é que o senhor pretende melhorar esse serviço da Copasa? O senhor é a favor da privatização? Não. Ó, se a Copasa é pública, já tem isso, você imagina quando ela for privada e estiver na mão de quem quer lucro. Eu quero, quando aconteceu o problema em Belo Horizonte, porque acontece, gente, não é só aqui que acontece, em Pará de Minas e Sete Lagoas, não acontece em Belo Horizonte. Nós ficamos lá praticamente 10 dias sem água, em 40% dos bairros. Quando acaba o ano, a Copasa saca do seu caixa R$1 bilhão e distribui para os empresários que são sócios da Copasa. Sendo que o governo, então tem que explicar. Mas tem que fazer isso? Não. O governo é majoritário. Então o governo tem que falar assim, vocês são donos da Copasa, de parte da Copasa, mas quem manda sou eu. Esse 1 bilhão nós não vamos dar para vocês, não. Nós vamos primeiro investir, né? Porque tem coisa que está acontecendo, sabe, Cláudio? Cobra-se taxa de esgoto para quem não tem tratamento de esgoto. Isso está acontecendo em Divinópolis. Isso é chantagem. E a pessoa, como é que ela não vai pagar? Corta a água. Então, quer dizer, o que está acontecendo é o estado zero. Então, ontem nós fomos a um debate, ontem ficamos 2 horas, eu não escutei uma proposta, eu não escutei um tijolo, eu fiz isso, eu tenho um tijolo para subir em cima, eu tenho uma estrada de 5 metros para me andar nela que eu fiz. Então, gente, governar é fazer as coisas. Governar é um ato de amor e de devolução do voto que foi dado. Foi isso que eu fiz na minha cidade, é isso que eu vou fazer no meu estado. Porque o que acontece? A Copasa chantageia. Imagina quando tiver dono. Então esse é um problema. Não vamos privatizar nem CEMIG nem Copasa. Nós temos que recuperar, prestar bom serviço. E daqui a 10 anos, 15 anos, quando a empresa for o que ela já foi, as duas, nós vamos pensar nisso.
Candidato, quero agradecer, muito obrigado pela presença. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas sabemos, né, quanto é importante levar essas propostas, né, acima de tudo. Muito obrigado pela presença. Obrigado aqui ao povo da região, do Centro-Oeste de Minas. Nós ontem recebemos uma pesquisa muito animadora, nós vamos para o segundo turno. E domingo ninguém manda no seu voto, ninguém manda, é hora que o pobre que precisa. O presidente Lula vai ser o presidente da República, está nos apoiando. Então eu quero te agradecer, Cláudio, agradecer o pessoal aí da Alterosa, do SBT, que vamos domingo firme, virar essa eleição, levar para o segundo turno e o governo vai ter que explicar muita coisa que ele não fez, deveria ter feito. Vamos para o intervalo, eu volto já com mais notícias da região.